Tudo bem, pessoal? Joia? Esses conflitos não é por dinheiro, tá? Todos os conflitos que há na Terra é poder e nos manter no medo e nos escravizando através do medo, ok? Poder. Por que poder? Aonde os países do G entram? África, o Congo. No Congo tem um portal gigantesco, que esse portal durante milênios foi dominado pelos nossos irmãos negativos. É um portal, vamos colocar, de entrada de energia do amor. O pessoal fala que é o portal da deusa, mas na realidade é um portal. Na Terra nós temos vários portais e cada portal tem um objetivo, uma função, ligação com outros planetas, com outros lugares, aberturas. A Mãe Terra, ela abre vários portais. Na realidade, a colocação no nosso universo, onde o nosso sistema solar está, é muito privilegiado. O nosso sistema solar era para ser praticamente chegou a ser, tá? Um centro como é que eu posso explicar? Tipo, igual um terminal de ônibus, onde dali parte para vários lugares. Então, o nosso sistema solar, ele abre vários portais para várias partes do nosso universo, tá? E para várias partes de outra galáxia. E, se eu não me engano, tem até portal para outro universo, ok? A rota comercial aqui, no nosso sistema solar, continua fortíssimo. Principalmente quem for... Quem começar a procurar na internet, porque muitas coisas estão sendo reveladas. Mas o que acontece? Como há uma lei e houve um acordo onde teria que começar a fazer as revelações aos poucos, a aliança da Terra. Quando eu falo aliança, não é aliança. A aliança galáctica, ela pisou muito na bola. Pisou muito na bola também, a federação, entendeu? Mas agora o nosso grande problema é a aliança da Terra, tá? A aliança que as pessoas falam tanto aí, que as pessoas estavam falando no ano passado. Eu ria quando os pessoal começava a falar assim, não, que o loirão vai botar fim nas guerras, o loirão... O cara acabou de... O que você acha que com esse ataque, o que você acha que vai acontecer? Hã? Como que você vai acabar com uma guerra fazendo guerra? Não existe isso. E as pessoas ainda estão apoiando. Não, que ele está certo. Como que você acaba com a guerra fazendo guerra? Quantas famílias, existem filmes e histórias, e são verídicas, de famílias que vivem há 100 anos, um matando o outro, um guerrilhando. E hoje eles nem sabem do porquê que começou essa rivalidade de família, mas continua. Por quê? Mataram meu bisavô, agora eu tenho que matar. Aí mataram o do outro, não, agora vão matar o avô. E assim vem até hoje, eles estão se matando. Por uma briga que começou há mais de 100 anos, nem eles mesmos sabem o porquê. Deu para entender? Então nunca se termina com uma guerra fazendo outra guerra, certo? Mas é poder. Por que poder? Pessoal, a Mãe Terra, existe uma serpente dentro da Mãe Terra, tá bom? E é onde tem os chakras da Mãe Terra. A Mãe Terra tem chakras, igual nós, 7 chakras. E esses 7 chakras estão no corpo dessa serpente que está dentro da Terra. E ela muda, e ela anda dentro da Terra. Quando ela caminha dentro da Terra, ela muda. E os chakras da Mãe Terra vão mudando também de posição, de acordo com a frequência, de acordo com o próximo estágio do jogo. Entendeu? De acordo com as experiências na Terra. Enfim, pessoal, é tudo de acordo, é tudo calculado, é ciência, é física, não existe magia. Eu já canso de dizer, a mágica que nós acreditamos, na realidade, é uma ciência, são tecnologias que nós não conhecemos, ok? Tecnologias. Então, existem vários portais, tá joia? E também, além dos portais, existem 3 caixas, tá joia? São 3 arcas. Uma dessas arcas está justamente onde o Pudim está fazendo. Por quê? Porque ele não pode deixar com que a máfia, o SA, não é o povo, tá? A máfia que existe lá dentro, não tomar conta dessa arca. Por quê? Pessoal, todo o registro de toda a criação, de tudo que começou na Mãe Terra, está na Mãe Terra.
e estão nessa arca. Codificação de montagem, codificação de como foi feito, como foi feito o Adão de Cadmon. E está todo mundo porque eles querem pegar essa tecnologia, essa combinação, para poder tentar gerar esse corpo do Adão de Cadmon e conseguir a conexão crística, que dá a conexão nossa, tá bom? Dá a imortalidade da nossa consciência na matéria. Porque daqui nós podemos sair daqui e levar toda a experiência que temos para a 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e daí lá para cima. Sem esse código, você bate na 7D e não sai da 7D. Entendeu? Por isso de muitas abduções, eles querem o código do Adão de Cadmon, feito por Mika, que na realidade foi feito pelos felinos. Foram os felinos, os aviários e os cetáceos. Esses três, a maior parte foram os felinos. Eles construíram o corpo Adão de Cadmon. Os felinos, os aviários, os golfinhos, os cetáceos, entendeu? Golfinhos, enfim, esses seres mais evoluídos que foram dos primeiros do nosso universo. Entendeu? Do nosso universo local, os primeiros seres a travarem uma dualidade, praticamente, entendeu? Seriam os felinos com os aviários. Mas eu já falei isso no começo do meu canal. Pessoal, seria legal vocês irem no começo dos vídeos que eu fiz nos canais, tanto da Escola Espiritual Moderna no YouTube, como o do Buscador da Liberdade no Instagram e no TikTok. Lá dos começos, os primeiros vídeos, principalmente no TikTok, principalmente no YouTube, os primeiros vídeos. Seria legal vocês começar, porque eu conto toda essa história, tá bom? Eu conto da traição do governo americano, do Eisenhower, tá? Que foi uma galera fazer um acordo com eles da luz para trocar tecnologia limpa, ajudar o país, o planeta a ser limpo, ajudar tudo, mas esse cara, tá? Ele resolveu fazer uma ligação com os répteis, ok? Em troco do quê? De poder, para dominar a Terra. Eu já falei isso nos começos dos meus vídeos de 2 anos atrás, eu conto todas essas histórias. Tá? Por isso seria legal dar uma maratonada nos meus primeiros vídeos para vocês irem vendo. As histórias eu conto muita coisa. Ok? Ok. Então existem 3 arcas. Uma no Brasil, tá joia? Na Amazonas. Por isso que existe uma puta esquema de ninguém entra na Amazônia. Pessoal, a Amazônia seria uma das partes praticamente mais ricas em termos de pirâmides, artefatos, cidades, arqueologia. Nossa, ok? Seria assim. O Brasil por isso que tem muitos lugares que você não pode entrar, que o exército toma conta, eles estão atrás. Mas eles não vão achar essa caixa, ok? Da mesma forma que também eles estão tentando tomar conta daquela parte ali, do pudim junto com a outra, porque também tem uma outra caixa. E existe uma outra caixa que aí eu já não falo onde está. Tá bom? Essas duas o pessoal já está sabendo mais ou menos onde está. Então, essas caixas contêm todas as codificações. É isso que nossos irmãos negativos querem. Para eles conseguirem fazer o código, para eles conseguirem tentar ligar, mas só que não é assim que funciona. Entendeu? Mas isso é uma outra história. Eu quero falar dos conflitos. Ok? Ok. Então, infelizmente, eu não entendo, entendeu? O Topetudo não era para ter feito o que ele fez, porque isso vai inflamar mais ainda, tá? Isso vai inflamar mais ainda. Esse pessoal de lá não é só aquilo, não é só isso. Bom, pessoal, muitas coisas aí. Agora nós estamos no impasse. Por quê também? Porque é o seguinte, devido a várias atitudes, várias energias que entraram na Mãe Terra, tá? Várias energias de muitas pessoas que começaram a captar a energia do despertar, que começaram a captar, é como se fosse uma canalização, ok? Por isso que eu falo que muitos serão chamados, o grande mestre disse que muitos serão chamados, mas pouco ouvirão esse chamado, entendeu? Muitos serão chamados para entrar no reino do céu, mas poucos serão os escolhidos que irão entrar. Não que alguém, já falei, não que alguém irá escolher a gente. Nós mesmos, desculpa pessoal, falta de costume ainda com... Nós mesmos vamos nos escolher, mas através da nossa frequência. Deu para entender? Se nós tivermos frequência para entrar, bom, mas isso eu já falei.
Então é de acordo com a nossa frequência que nós vamos estar frequenciando mais alto para receber a frequência, as energias da iluminação, onde essas energias vão fazer com que você comece a despertar e a relembrar quem você é. E isso já está acontecendo com muitas pessoas. Eu falei o ano passado que muitas energias iriam entrar, muitas pessoas iriam começar a despontar os seus dons para não ter medo. Eu tenho um vídeo completo sobre isso que eu fiz no ano passado, tá? Para vocês não terem medo dos dons que vocês, nem das visões. Eu ainda falei que muitas pessoas vão começar a enxergar linhas paralelas, realidades paralelas, vão começar a ter sonhos. Eu fiz um vídeo completo ano passado sobre isso, tá? Por causa da convergência das linhas de tempo, das realidades, e por causa dessas energias do despertar que está entrando na Mãe Terra, tá joia? Essa energia, ela vai estimular muitas pessoas nos despertar. Agora, muitas pessoas não vão despertar, e muitas pessoas irão enlouquecer. Essas pessoas que vão enlouquecer, essa é a nossa maior preocupação. Porque as que não vão entender, seria a santa ignorância. Vamos colocar mais ou menos isso, que não tem nada de santa, a ignorância não tem nada de santo. Mas é que o lance é que é melhor você não saber nada do que saber uma meia-verdade. Tá joia? Uma meia-verdade não é muito... você só tem conclusões e ideias e você só passa informações. Igual uma amiga me mandou um vídeo ontem, eu fui vê-lo hoje de manhã, não vou falar o canal que é, e a pessoa falando sobre a transição, falando sobre Ashtar-Sheron, falando que ele era um réptil e na realidade e tal. E é aquilo que eu venho falando, tá? Essa é uma verdade pela metade. Ele não é um réptil, eu já falei, ele é um fractal de alma do Arcanjo Miguel, ele é um irmão direto de Jesus, tá? Um irmão direto de Jesus, porque Arcanjo Miguel, Ashtar-Sheron, e Jesus Cristo é uma energia só, ok? São todos irmãos, que cada um trabalha. É um desdobramento de Micá, depois um desdobramento de Micá vem o Arcanjo Miguel, do desdobramento do Arcanjo Miguel vem Sananda e Ashtar-Sheron, ok? Então, Ashtar-Sheron, como eu já falei, já contei essa história, ele foi um grande comandante que no território dele, ele conseguiu apaziguar, ele conseguiu fazer ele conseguiu acabar com uma guerra sem destruir um tiro, sem matar ninguém, só com uma puta estratégia. Prendeu todos os corruptos do planeta, todos os corruptos do sistema solar, e aí o comando Ashtar é em homenagem a ele. Aí quando eu falava que ninguém canaliza Ashtar-Sheron, porque Ashtar ele já está na 9ª D, ele já saiu daqui, ele só trabalha da 7ª, 8ª, 9ª. É o comando dele, é um comando que não é nem dele. Deram um nome, é igual pegar o nome, é igual pegar Albert Einstein, Museu Albert Einstein. Não é que aquele museu é do Albert Einstein, aquele museu foi dado o nome de Albert Einstein em homenagem a Einstein. Então o comando Ashtar, ele foi dado como homenagem a esse grande comandante chamado Ashtar-Sheron. Então aí você vai nesse canal, você já vai achar que Ashtar-Sheron é um réptil, que ele é negativo, que ele é isso, que ele é aquilo outro. E na realidade, foi como eu falei, nossos irmãos negativos se passando por ele, tentando imitar a frequência dele para passar. E a outra já estava recriminando o Ashtar-Sheron. Então a verdade pela metade é ruim, porque você fica informando uma coisa que não é real. Agora, nesse canal, o Ashtar-Sheron já é um demônio. Você está me entendendo? Então, a verdade pela metade é pior. Então, era melhor eles ficarem quietos, não falam nada, do que falar uma verdade pela metade. Então, por isso que vem a santa ignorância, porque muitas vezes é melhor você não saber do que pela metade. Você vai ter conclusões erradas e vai passar essas conclusões para um monte de gente. E isso é ridículo, entendeu? Mas tudo bem. Então, o que eles querem é achar essas 3 arcas, tá bom? Então, dominar o portal. Por exemplo, o Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas tem uma pirâmide lá embaixo negra, uma pirâmide negra, normal, que captava uma outra frequência de energia, e era um portal que dá acesso a linhas de tempo, a realidades, tá? Tá enterrada dentro do Triângulo das Bermudas, que era da época da Atlântida, que foi inundado, muitas pirâmides estão debaixo d'água, muitos portais estão debaixo d'água. Desculpa pessoal, ontem eu estava meio desconectado, ontem eu não respondi para ninguém, o pessoal mandou um monte de mensagem, então hoje eu estou me reconectando de novo, então eu fico, dá uns embaraços na minha cabeça. Então tá. Então é isso, pessoal. Eu lance essa briga pelo portal, por tudo isso. E
a briga das facções, por isso que eu digo para vocês, eu já disse antes, eu vou repetir de novo, tá bom? Saiam fora dessa coisa de pudim, topetudo, o ping-pong, você tá me entendendo? O bebê lá, sai disso. Isso é uma guerra da terra, por disputa. E estão disputando, na realidade, nem é mais a Mãe Terra, porque a Mãe Terra ela vai. Estão disputando agora a nossa alma. E aquelas pessoas que ficarem involucradas nessas discussões, nessas brigas, e se envolverem nesses medos, serão presas fáceis por nossos irmãos negativos. Ok? Devido a essa movimentação, tá voltando ao assunto, devido a essa movimentação de muita gente despertar, num trabalho que eu fiz e outras pessoas fizeram, e outras pessoas começaram a despertar, e outros irmãos também que passam informações também resolveram despertar, depois que eu comecei a falar, eles também começaram a revelar mais, a vender menos e dar mais informação, entendeu? Porque eles davam informação pela metade, deixava o pessoal assim, para levar o pessoal para os cursos, para poder aprender nos cursos. Eu acho isso errado. É a verdade pela metade, é pior que a carência dela. Entendeu? Você vai falar uma coisa ali, nem todo mundo vai ter condições de pagar o curso, porque muitos cobram muito caro. Entendeu? Então não tem condições. Então aquela pessoa fica com a metade pela verdade, a verdade pela metade. Eu acho isso um desserviço. É um desserviço, entendeu? A federação e as pessoas sérias que estão realmente querendo trazer o despertar. Eu acho um desserviço, porque você só está querendo vender, entendeu? Você está querendo ganhar dinheiro. Não ganhar dinheiro, porque eu também quero ganhar dinheiro. Vou montar cursos, tá? Como Buscador da Liberdade, quero até falar, o Buscador da Liberdade, nós vamos montar algumas coisas, depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. E lógico que você tem que cobrar. Eu tenho site, eu tenho o Buscador da Liberdade, eu tenho Escola Espiritual Moderna, é uma coisa, e o Buscador da Liberdade é outra coisa. Eu tenho sociedade, primeiro eu sou o Buscador da Liberdade. Foi aí que eu comecei através disso. Depois que eu me filiei à Escola Espiritual Moderna. Mas a Escola Espiritual Moderna é uma e o Buscador da Liberdade é outro. Ok? Então nos dois eu tenho cursos, nos dois eu tenho atendimentos, eu cobro, entendeu? Mas eu cobro um preço que seja justo, onde eu possa viver, porque a gente tem que comer, entendeu? Então, então essas pessoas começaram a falar mais, começaram a revelar mais, então isso começa a expandir mais a consciência, entendeu? Quando você faz um trabalho de venda, porque você precisa comer, tá bom? Que nem as pessoas muitas vezes falam, mas ele cobra. Pessoal, eu acho o seguinte, tem que cobrar porque é uma troca de energia, precisa dessa troca de energia, precisa de troca de plasma. É igual eu já falei sobre os orixás, como eu falei sobre as oferendas. Quando um orixá pede uma oferenda, pede algo, ele vai usar a energia plasma, o plasma daquele animal que morreu, ou daquela bebida. Se você pegar aquele negocinho de hertz, eu já falei, tem um vídeo explicando sobre isso. Se você colocar numa batata, ele gera hertz, ele gera energia. Entendeu? Tudo tem energia. Então, quando você pega, por exemplo, quando eu peço para as pessoas ervas, quando eu peço para as pessoas incenso, eu faço o mesmo aqui. Aí eu uso essa energia daqui para ativar a energia do banho de ervas que eu peço para as pessoas tomarem, tá bom? E as pessoas vão usar aquele plasma, aquela frequência. As ervas têm uma frequência de luz, de amor, de limpeza, de pureza. Então, quando você toma o banho e você intenciona nisso, você dá poder àquela erva para aliviar uma carga negativa, descarregar um plasma negro de você, entendeu? Tirar aquele peso energético negativo de você. Então você usa essa troca de energia. E quando você paga esse plasma, quando eu compro, vamos um exemplo, eu compro uma comida para mim porque eu usei aquele dinheiro, eu estou usando ele como uma troca energética, eu te ajudo e você me dá comida. É a mesma troca que os animais fazem. Entendeu? Quando eles se sacrificam para nos alimentar. Por isso que é bom o respeito, é bom abençoar a sua comida e é bom agradecer àquele animal e a alma dele que se sacrificou para te alimentar. Deu para entender? Então é uma troca de energia. Então eu só quero explicar isso porque as pessoas muitas vezes falam, mas cobra também. Pessoal, as pessoas precisam comer. O problema não é cobrar, o problema é explorar. É você dar condições para um grupo pequeno de pessoas ter acesso àquela informação. Um grupo pequeno de pessoas ter acesso àquilo. Pelo preço que você cobra. Isso sim eu acho errado. Não o cobrar.
O cobrar é essencial, entendeu? Que nem agora eu vou querer montar cursos. Por quê? Porque eu trabalho no salão das 8 da manhã até 7 da noite, são 12 horas, 11 horas. Então eu tenho pouco tempo para me dedicar. Agora, pessoal, são 5 horas da manhã, eu estou gravando esse vídeo, porque daqui a pouco eu vou atender, vou dar uma consulta. Eu tenho hoje 3 consultas para dar, entendeu? Hoje é dia 23/6/2025, ok? Então eu estou acordando 5 horas da manhã, já acordo cedo, mas às 5 da manhã eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, que é o tempo que eu tenho. Porque depois eu vou trabalhar e eu fico no salão, não dá para gravar no salão. Eu tento, muitas vezes vocês veem que uma parede salmão atrás, ou uma porta marrom, ali é no salão, eu até falo, estou no salão. E muitas vezes é ruim por causa do barulho, o pessoal me chama, me incomoda, entendeu? Então, para ter um vídeo melhor, eu acordo às 5 da manhã. Eu gostaria de me dedicar mais tempo à espiritualidade, a gravar mais vídeos e atender mais pessoas. Eu limito o atendimento porque eu não tenho horário para atender. Entendeu? Então há essa necessidade. Isso é só uma explicação para vocês entenderem, ok? Então, toda a disputa é poder, tá bom? Para que esses portais não sejam usados, para que eles tenham acesso às arcas, para que eles possam decodificar, para que eles possam levar para um outro planeta. Porque o que acontece? Da onde surgiu os draconianos? Os draconianos surgiram de um código de genoma réptil, tá bom? Tá? Esse código réptil, porque os répteis eles foram criados da linhagem dos dragões, tá? O genoma foi trazido para cá. Os aviários pegaram e criaram uma raça reptiliana, uma raça. A filha negativada, um filho criador de 3º grau, eu coloco 3º grau porque 1º grau seria Mika, Metraton e outros, tá? Então de 3º grau, porque é o 3º desdobramento daquele ser, ela pegou esse genoma dos répteis que os aviários usaram, sequestrou e tentou sequestrar, invadiu bases de Mika e roubaram genomas humanos, não do Adão de cá, mas genomas humanos, foram vários genomas de 6 hélices, de 8 hélices, 10 hélices, até de 13 hélices, 12 hélices, até de 13 hélices de DNA. Eles pegaram uma dessa e eles fizeram a mistura dos répteis com esse genoma humano e surgiu os draconianos, ok? Foi daí que surgiu. E essa raça foi criada para dominar, foi criada para escravizar. E na cabeça deles, eles são os donos do universo. O universo pertence a eles. Isso foi uma codificação que essa filha criadora de 3º grau passou para eles. Tá joia? E eles dominam, e eles querem esse código. E a Terra, como é um planeta laboratório, que eu já falei, é um planeta sintético, a Terra foi um planeta fabricado para se ter experiência e para poder criar, para ter experiência de genomas, para daqui levar os mais fortes, o melhor do genoma, para povoar outros planetas, para restaurar suas civilizações e para repovoar planetas. Essa foi a ordem de Mika. Para todas essas raças que vocês ouvem falar aqui na Terra, todas elas foram involucradas na destruição dessa parte do nosso universo, que nós chamamos de zona neutras ou cinturão de fótons. Ok? Para restaurar. Então todos eles estão involucrados nisso. Para restaurar por causa da guerra, tá? Então só para voltar, como eu estava falando, então por causa de movimento dessas pessoas, da gente começar a falar mais, de eu ter começado a abrir mais o jogo, a gente conseguiu expandir muitas consciências, sabe? Conseguimos uma coisa bem legal, e isso chamou a atenção de seres de uma escala mais elevada, mais alta, tá? Que estão para poder, é isso que eu queria falar, que eu falei isso num vídeo há uns meses atrás, eu falei que tinha notícias boas, as pessoas pediram, eu falei, eu não posso falar, entende? Mas provavelmente tá para haver uma intervenção, probabilidades, pessoal, não estou dando previsão, probabilidades, tudo depende de nós, mas o problema é que os nossos irmãos negativos estão começando já a exagerar e os acordos feitos, eles estão desfazendo tudo. Bom, a Aliança da Terra, eu já falei, é punk. Mas tudo bem.
eles estão começando. Já tivemos várias traições de pessoas que a gente acreditou que veio para cá com uma missão de tentar desarmar a máfia que existe de dominação dentro desse holograma nosso, tá bom? Para nos libertar, mas os caras acabam se perdendo e acabam fazendo merda e não tá rolando, entendeu? Nossos irmãos da Cabala Negra, eles são foda, entendeu? E sei lá se são fracos. Bom, eu não quero falar o que eu vou falar agora, porque eu estaria julgando e eu sou contra julgar. E quando eu tenho que julgar, que é um erro, eu faço pra mim sozinho, sabe? Eu faço comigo dentro de mim, eu não participo das pessoas. E uma também que eu não posso falar muitas das coisas que eu tenho vontade de falar para vocês. Mas eu estou eu tô arrumando isso e em breve o Buscador da Liberdade vai estar. Depois eu vou fazer um vídeo explicando para vocês isso que eu quero falar, porque eu não quero misturar as coisas, ok? Ou talvez hoje ou amanhã eu faça um vídeo conversando com vocês. Então, e provavelmente eles estão cansados, tá? Então eles viram que a gente conseguiu mostrar. Eu consegui mostrar para eles, não só eu, tá? É uma legião de seres. Conseguimos mostrar para eles e como eu falei há um tempo atrás, nós lutamos para conseguir um prazo a mais, porque eles tinham fechado as portas, nós lá em cima brigamos, eu briguei, uma legião de irmãos, a minha federação, o meu grupo familiar, a federação, vamos colocar assim, tá bom? Só para você entender que é um grupo de consciências e a gente resolveu bater o martelo contra e conseguimos ganhar praticamente 5 anos a mais. Nesses 5 anos a mais a gente conseguiu fazer uma boa rebuliço, onde os seres mais elevados falaram, opa, não é bem assim que está acontecendo, porque pessoal, muitos que estão lá em cima nunca estiveram aqui. Eles tudo é a base de relatos, ou a base por exemplo, eu pego na mão de um irmão e consigo sentir através dele e ver toda a passagem que está se acontecendo aqui na Terra, através de um membro da federação que trabalha aqui, que está dentro aqui. E aí eles conseguem, através de pegar nas mãos, ou através de uma comunicação, fazer uma transferência. Mas eu digo para eles, tá, você tá vendo, mas você tá aqui. É igual no videogame, igual eu falei, nós estamos no videogame, certo? No videogame você tá com o seu controle remoto, controlando o bonequinho. Ok? Então você tá ali. Se você morre, morreu. Game over, começa de novo. Você não sente, você não está ali sentindo de vez mesmo, realmente. Você sente as emoções, você sente a sensação. É igual quando você vê alguém chorar a perda de um filho. Quando uma mãe está no corpo de um filho, acho que a maior parte das mães, se não é todas as mães, choram junto com aquela mãe. Porque elas são mãe. Então elas conseguem ter a apatia, ter quase, mas elas não vão sentir aquilo que aquela mãe que perdeu o seu filho está sentindo. As outras mães podem ter uma ideia, porque elas são mães. Aí elas imaginam, perdendo seus filhos, qual era a sensação e o sentimento. Então elas choram junto com aquela mãe. Mas não é. Daqui a pouco você está bem e continua, mas aquela mãe que perdeu, ela vai ficar durante um bom tempo sentindo a perda e chorando. As outras mães que viram vão seguir sua vida durante uma semana, 2 semanas, vão ficar aquela impressão, falar, nossa, aquela mãe, daqui a pouco vai seguir a sua vida e acabou, mas aquela mãe ainda vai continuar sentindo a falta do filho. Deu para entender? Então era assim que eles tinham ideia. E eu falava para eles assim, não dá para você, desce lá embaixo. Você está falando que não? Desce, vem comigo, vamos lá. 3 encarnações, mas eu quero que você tenha 3 encarnações, uma na África, lá naquele pedaço lá, uma no agreste do Brasil, lá, entendeu? As pessoas ali no agreste que têm dificuldade, que passam, sabe, passam fome, entendeu? E a outra eu quero que você nasça bem ali pertinho da faixa de Gaza. 3 encarnações. Tá? 3 experiências, mas não vindo com um acessório, numa família rica, numa família influente, bem de vida, não. Eu quero que você entre numa família pobre, para você sentir desde criança. Aí depois de 3 encarnações dessa, eu quero olhar para tua cara e falar, e aí, tá tudo bem? Mas isso é uma outra história, pessoal, isso é eu falando, mas tudo bem.
Então, nós conseguimos despertar. Então, esses seres estão pensando numa intervenção. Porque se eles intervirem, não tem para ninguém. A brincadeira acaba assim, ó. Tá? Mas não é assim. Aí o pessoal vai falar assim, então por que eles não fazem isso? Porque não é assim que funciona, pessoal. Tudo é negociações e probabilidades. O problema é que os nossos irmãos estão passando, já estão se passando, entendeu? Então, com isso, vendo a possibilidade de pessoas despertarem e vendo que vários irmãos nossos da luz, vários trabalhadores estão se perdendo, entendeu? Então, há uma grande probabilidade de uma intervenção. E essa intervenção pode ser como? Adiantar o flash solar, ok? Mas uma das coisas que estão conversando é para adiar, prolongar esse flash solar, para dar um tempo, para que haja aquilo que eu e outros lá em cima estamos brigando. Que a humanidade na Terra tenha um tempo para poder respirar em paz, sem o peso nas costas, ok? Limpar a Terra dessa negatividade, tirar as armas de frequência dirigidas, ok? Tirar essas armas de frequência dirigidas e dar um tempo para que a humanidade respira e possa ser instruída de verdade e possa realmente ter a chance de se sair daqui, tá? De ir ou para um planeta primitivo ou para um planeta mais elevado, não importa, sair da escravidão, entendeu? Porque aí essas pessoas não vão poder reclamar, e nem eu vou poder reclamar, e muitas pessoas também vão poder reclamar. É injusto. É injusto, porque 99% de tudo que existe nesse planeta é dos nossos irmãos negativos. Educação, ciência, remédio, religião, energia, trabalho, forma de vida, mídia, comunicação, tudo é deles, tudo. Toda a informação que o ser humano recebe é errada. É para tirar do caminho. Então como que a gente pode querer que essas pessoas venham para a luz ou despertem se tudo que existe aqui levam elas para ficar cada vez mais dormindo e para desgraçar mais ainda a sua vida? Então isso pode vir a acontecer. A gente ter uma limpeza, tá bom? Antes de acontecer muitas catástrofes, porque a Mãe Terra vai acontecer. Pessoal, não adianta. Tem pessoas achando que a Mãe Terra vai passar por uma transição e as pessoas vão ter um código de luz que vai entrar nesse corpo e vai transformar esse corpo em silício e que a Terra já está na 5D e ela vai ser limpa, os mares vai ser... Se isso fosse verdade, nós não estaríamos tendo tanta desgraça, chuvas excessivas. Pessoal, enchente no deserto do Saara. Enchente no deserto do Saara. Neve no deserto do Saara. Enchentes aqui no nosso país, no Brasil. Desgraças no mundo inteiro. Tudo bem que algumas delas foram geradas por arma de frequência dos nossos irmãos negativos. O tsunami de Fukushima não foi um tsunami natural. Foi forçado. Foi feito através de arma de frequência. Entendeu? Porque o Japão estava saindo do controle da máfia. Aí os caras quiseram dar uma... Pessoal, vocês não têm noção, eu não posso falar muito sobre isso abertamente, mas logo logo, pessoal, aguarde que eu estou trazendo novidade para vocês. Eu acho que vocês vão gostar, entendeu? Vai me ajudar muito também, ao mesmo tempo, tá joia? Mas... Então, voltando. Então, há uma grande probabilidade disso acontecer. Ou, tá, a federação... receber uma liberação para poder ter uma atitude mais direta dentro da Terra. Eu já falei para vocês, não se dá para arrumar a Matrix fora da Matrix. Você tem que estar dentro da Matrix. Aquela história do Matrix, do Neo, quando ele falava, e lá ele fala, tá bom? No filme fala sobre isso, que você, para mexer na Matrix, você tem que entrar dentro da Matrix. Por isso que Jesus Cristo entrou dentro da Matrix, Buda entrou. Senão, você acha que eu ia querer entrar nessa Matrix e sofrer o que vocês estão sofrendo? Cansaço, dor de cabeça, agressão, isso e aquilo. E muitas
nossa, porque eu trabalho, eu tento passar para vocês, sabe? Aguentar uma puta carga energética, meus irmãos, a minha hierarquia espiritual, que é pica da galáxia, aguentar e sustentar e segurar e me livrar de muitas coisas, desviar várias coisas ruins no meu caminho, me desviar do caminho de várias coisas ruins para que eu continue fazendo o meu trabalho. Não é fácil, entendeu? Não é fácil. Então, há uma probabilidade de ser feita uma intervenção externa, mas ainda está sendo discutido, entendeu? O flash solar pode acontecer em breve, como pode acontecer daqui 10, 15 anos, certo? Porque a Terra, o jump dela, na realidade, o jump dela era para ser em 2068, de 2052 até 2068. Ali era para reciclar, ali era o grande jump. Foi adiantado para 2030. Eu já falei isso, nos meus vídeos do ano passado eu já falei sobre tudo isso. Foi depois de 2030 para 2029, 28 e agora 2026. Por quê? Porque estamos perdendo muita gente. Mas agora estão surgindo novas probabilidades e novos arranjos, novas coisas. Por isso que eu estou insistindo no despertar de vocês, no aumento da frequência de vocês. Porque provavelmente uma grande probabilidade de ser lançada uma energia mais forte, como eu disse, eu falei o mês passado sobre o novo flash, o último que teve em maio, no dia 8 de maio, 12 de maio, já tinha falado isso em abril, e quando foi agora no dia 18 de maio, eu falei que provavelmente em julho para agosto, no final de julho, 22 de julho, 25 de julho, até o dia 7 de agosto, 10 de agosto, um novo e maior ainda. E ali vai entrar uma nova energia. Eu sempre falo, as energias são neutras. Ela só intensifica aquilo que já está dentro de você. Mas provavelmente haverá um engate de uma energia mais forte para um aceleramento do despertar. Probabilidade. Depende de nós, pessoal. Se nós estivermos abertos para isso, a maior parte dos trabalhadores, porque são só 23 a 26% da humanidade, tá bom? Devemos estar batendo perto dos 27, 28% da humanidade, que não é boots. É esses que nós temos que resgatar. Os boots e os exilados, só aqueles que começaram a despertar. Porque os exilados, eles ainda não têm condições. Quem são a maior parte dos exilados? Os mercenários. Grandes políticos aí esses políticos que estão fazendo a guerra no Oriente, provocando mais ainda, que eu já falei do tal do bebê, tá? Que ele é um satanista, o bebê, tá joia? E Trump se rendeu à Cabala Negra, infelizmente, entendeu? Espero que ele tenha um outro plano, que isso... Não sei, eu não posso falar muita coisa aqui abertamente. Mas, pessoal, é uma boa probabilidade disso acontecer, mas depende de nós. Não se esqueçam, pessoal, tudo para acontecer nesse planeta depende de nós. Nós éramos para ter dado um salto no ano 2000. Só que em 96 nós tivemos a invasão Arconte. As pessoas falam da aliança, da federação e da confederação. Aonde estava a aliança, a federação e a confederação quando houve, em 1996, a invasão Arconte no planeta Terra? Como eles conseguiram entrar aqui? Como que eles conseguiram invadir aqui? Entendeu? Não é bem assim. E por causa deles, começou todas as desgraças. E aí eles fizeram as duas torres, que abaixou a frequência da Terra. Ali era para ter dado um salto. O segundo salto era para ser em 2012. Eles conseguiram boicotar de novo. O terceiro salto era para ter sido em 2019. Eles boicotaram de novo. Entendeu? Mas por que eles boicotaram, pessoal? Porque nós baixamos nossa frequência. Nós acreditamos. Então tudo é nós, pessoal. Nós que fazemos as coisas. É nós. Então precisamos elevar. Mesmo que o planeta não eleve sua frequência, você... Cada um de nós eleve sua frequência. Para que eu já falei no último vídeo. Tudo probabilidade. Mas pode ter um loucão, um doidão, que a gente não consiga segurar. Igual aconteceu. Aconteceu, acho que foi... Eu não lembro quando foi, se foi em 80 e pouco. Eu não lembro quanto foi. Quando um americano, numa discussão entre Rússia e Estados Unidos, tá? Um cara ia apertar... Foi dada autorização para ele apertar o botão da bomba.
foi dado a instrução para ele apertar o botão da bomba. Os nossos irmãos da luz usou um cara do lado e matou esse cara para ele não apertar o botão da bomba. E depois foi feita toda a negociação. E nossos irmãos negativos quase fez um Butz apertar o botão. Foi evitado. Entendeu? Então já houve vários. Só que dessa vez agora, a frequência da Terra abaixou muito por causa do medo das pessoas. Por isso que eu estou falando, não tenham medo. Não tenham medo, para não atrair mais ainda. Eu falei o ano passado que nós tínhamos afastado essa linha de tempo da 3G mundial. Tá? E nós teremos que ter cuidado com as fake news. As fake news estão matando aí de pau, a pau. Um monte de gente falando um monte de coisa. Um monte de canalizador se perdendo. E trazendo a desinformação. Só que muitas pessoas não estão caindo nessa desinformação, estão acordando. Então eles estão tentando trazer de volta. São 3 linhas de tempo. Uma é a 3G mundial. A outra, o transhumanismo. Fazer as pessoas vir um salvador através de um chip, mudar a sua vida, te dar mais inteligência. Inteligência, entendeu? Tá? E a outra linha de tempo, uma do 3G, a outra do transhumanismo, tá joia? E a outra de um grande meteoro a acertar aqui. Depende da gente. Por isso que eles já tentaram várias vezes falar, tem um meteoro se dirigindo para a Terra. Para as pessoas começarem, vocês viram? Pessoal, não se esqueça, eles lançam na rede. Somos nós que incentivamos, através das nossas formas de pensamento, acreditando nisso, se emocionando e sentindo medo. Então nós começamos a dar vida a todas as desgraças. Seja o bichinho que tem que tomar aquele negocinho, seja a 3G mundial, seja o transhumanismo, seja um asteroide atingir a Terra, seja não sei o que lá mais, seja Nibiru, seja Herculobus, tá bom? Tá? Pode ser mudado a rota do Herculobus e isso também pode vir para cá e trazer uma desgraça e acabar com os planos dos nossos irmãos negativos, mas com isso há uma grande desgraça na Terra, catástrofe natural, entendeu? Aonde vai fazer, porque a Terra vai entrar em rebuliço. Já falei, a Terra vai virar uma bola de fogo. Todo mundo vai sair da Terra. Quando isso vai acontecer? Probabilidades, não vou nem dar quando probabilidade disso acontecer, mas isso vai acontecer, porque a Terra precisa expurgar toda a maldade, porque ela precisa ascender. Ok? Mas tudo depende de nós, pessoal. Então vamos manter nossa frequência. Vamos parar de mentalizar na guerra, tá joia? E uma boa parte do que tem sido falado, eu já falei, são fake news. É para aumentar a tensão, para que vocês fiquem com mais medo ainda. Ok? Então parem de proteger o topetudo, parem de proteger o careca. Qualquer pessoa, pessoal, esquecem isso. Tá? Estejam na matéria, mas não façam parte dela. Porque isso é briga daqui, de facções, desses seres. Ok? Para dominar. Tá joia? Sem medo. Porque aí a gente consegue fazer com que há essa intervenção. E não importa se vai ser o Herculobus a intervenção, não importa se vai ser uma coisa, não importa qual vai ser a intervenção. Se você estiver numa frequência mais alta, você vai ser resgatado. Ou resgatado que eu digo, sair da prisão, não é todo mundo sair daqui, já voltar para o seu corpo em criogenia e voltar para a sua família galáctica, não. Sair da prisão. Pessoal, a gente tem que se preocupar em sair da prisão, não ir preso a nossa consciência para um outro planeta. Ok? É isso. Eu já falei para vocês o ano passado, a consciência de todos aqui na Terra cabe num laptop reptiliano, réptil. Um laptop réptil. A nossa consciência cabe num pendrive. Você pode colocar a nossa consciência, não colocar, não num pendrive, não, é diferente, entendeu? Alta tecnologia, onde você pode colocar no outro corpo e assumir aquele corpo. Tudo tecnologia, pessoal, vocês não estão entendendo. Nós estamos dentro de um holograma. Eu vou explicar isso nos bastidores. Vocês vão gostar do que eu estou preparando para vocês. Eu vou fazer blocos. Eu vou fazer um vídeo depois, falar para vocês, vocês vão gostar. Tá joia? E aí eu vou poder... Pum! Entendeu? Só que... Depois eu faço um vídeo, tá joia?
Pessoal, é isso. Eu queria falar sobre esses conflitos, dar esse toque para vocês, tá? Explicar para vocês que são essas 3 arcas que eles estão atrás e os portais que eles querem dominar, porque o portal na África, você pode ver a rebelião interna da África para expulsar os seus colonizadores, a mesma coisa que a Índia fez com a Inglaterra, entendeu? E é o que o Brasil tem que fazer com o USA, com Itália, Alemanha, seja a porcaria de quem for, entendeu? Que deve fazer o Brasil. A América Latina tem que fazer isso, entendeu? Alcançar a sua independência para nós se tornarmos bilionários, porque não se esqueçam, é só vocês olharem para a América do Sul. Ela é quaquilionária e a América do Norte é só milionária. Só que eles vivem como quaquilionário e nós vivemos como miseráveis. Tá errado. Então tá na hora de nós termos a nossa liberdade, mas depende de nós, do povo. Ok? Então eles querem isso, dominar os portais, tá? O portal do Congo já estamos conseguindo tirar, porque estamos conseguindo afastar. O portal que tinha na Índia já está indo, entendeu? Agora falta o portal do Oriente Médio. No Oriente Médio, aquela região é onde está o chácara cardíaco, praticamente, da Mãe Terra. É um chácara muito importante. É igual ao nosso chácara cardíaco, é muito importante no nosso corpo. Divide a frequência, alta e baixa, entendeu? E naquela região, na Capadócia também tem. Eu não lembro, pessoal, eu não guardo nomes, eu guardo a essência das coisas, entendeu? Então ali tem um chácara, na Capadócia também tem um outro chácara, naquela região do Oriente, só naquela região do Oriente ali tem 3 chácaras, por isso que é uma região muito tensa. Dominação, quem domina, as facções querem dominar os portais, entendeu? Então tá, pessoal, esse vídeo é isso, tá joia? Eu queria dar uma explicada melhor em algumas coisas, abordar algumas coisas com vocês para poder melhorar isso, para vocês conseguirem ter uma compreensão melhor. Farei mais vídeos, tá? Farei mais vídeos relatando um pouco mais. Não posso falar muito, mas em breve eu vou falar muito, tá joia? Pessoal, fiquem na paz e no amor de Deus no interior de cada um de vocês, desejando sempre alegria, amor e paz. Despertem, pessoal, tá na hora. Ou melhor, já passou da hora, né, de ficar brincando, né? E por favor, busquem vocês as informações. Parem de ficar, tudo que eu falo, vão atrás para ver se é verdade. Busquem dentro de você, ouçam com o coração de vocês. Entendeu? Sua mente é o ego, seu coração é sua consciência. E os dois precisam estar juntos. Só que quem manda é ele, e quem mostra o caminho é esse. Não se esqueça, sua mente material é seu ego, seu coração é o seu eu sou. Ok? Coração vibra em 5 Hz, seu cérebro em 2,5 Hz. Então você cria muito mais, capta muito mais, inspira muito mais pelo coração, que é a intuição. O coração mandando a informação para sua mente material, que seria a intuição, para que sua mente material fale com você, para que você possa executar. Por isso que tem que ouvir a sua intuição, que vem do coração. Ok? Gratidão.